Vale lembrar que, quanto aos serviços sociais e científicos, eles não se regulam sozinhos. A autorregulamentação desses setores é impossível que aconteça. Então, o Estado precisa, com muita atenção, intervir nesses dois setores para que eles funcionem com tranquilidade, porque eles são de extrema importância para a continuidade, para a tranquilidade da vida em sociedade. Para falar de governabilidade, eu vou trazer aqui uma citação que eu escolhi dentro de algumas estudando e que eu acho que é a que melhor reflete esse entendimento. Governabilidade é a capacidade de identificar necessidades e anseios sociais e transformá-los em políticas públicas que produzam resultados na sociedade, dando resposta efetiva aos problemas da população. Já o conceito que escolhi de governança para apresentar ele diz que governança é a capacidade de ação que o Estado possui para implementação das políticas públicas e para o atingimento dos objetivos da coletividade. Por fim, vale registrar que o Brasil opera hoje com um sistema híbrido de gestão, um sistema presidencialista, mas que o presidente não tem possibilidade de governar sozinho, ele depende do Congresso. Então, na verdade, é um sistema híbrido entre o presidencialismo, que é o oficial, e o parlamentarismo, que na prática ele também acontece. E a ideia é que o crivo do parlamento, no nosso caso do Congresso Nacional, ele se propõe a controlar as ações que são tomadas pelo líder do executivo, no caso, o presidente. Na prática, o que nós temos visto é uma série de acordos, né, um grande balcão de negócios, um toma lá da cá, para que as leis sejam aprovadas. Mas a ideia é que haja controle. E a ideia é boa. Infelizmente, na prática, isso não se confirma. Vamos encerrar essa videoaula com mais uma reflexão. No vídeo de hoje vamos entender um pouco mais sobre o parlamentarismo, que é um dos diferentes tipos de sistema de governo existentes. Mas antes de seguirmos, é importante entender que o sistema de governo é a forma como o poder político é dividido e exercido em um país. No parlamentarismo, o legislativo é representado por um parlamento eleito pelo povo e que geralmente dá as cartas ao governo. Já o poder executivo é constituído por membros desse mesmo parlamento, ou seja, há uma dependência entre esses dois poderes. Neste sistema, temos o chefe de governo e o chefe de Estado. O chefe de governo é o representante do executivo, inclusive o responsável por executar as políticas públicas. Ele é indicado pelo parlamento e pode não ter mandato fixo, podendo até ser retirado do cargo, também conhecido como primeiro-ministro. Já o chefe do Estado é o responsável pela continuidade do Estado Nacional. Tem poderes limitados, às vezes até simbólicos. Por exemplo, em monarquias parlamentaristas, esse papel é exercido pelo monarca, é o caso do Reino Unido. Já em repúblicas parlamentaristas, é o presidente quem exerce esse papel, no caso, a Alemanha. Se o sistema parlamentarista fosse implementado, algumas coisas iam mudar na nossa vida. A primeira delas é que a gente não poderia votar para presidente, visto que é uma nomeação do Congresso. Ou mesmo que pudéssemos, esse cargo não teria o peso que a gente conhece, visto que o primeiro-ministro é a grande figura nacional. Também, o Congresso teria muito mais importância nas decisões públicas e políticas. As vantagens do parlamentarismo são solução rápida de crises políticas, maior índice de aprovação de leis, maior proximidade entre executivo e legislativo, que seria formado por alguns membros em comum. Já as desvantagens são: o chefe do executivo não é eleito pelo povo, fragilidade do sistema e questões de minorias tratadas com menor atenção, já que o parlamento tende a ser formado por poucos partidos, com correntes de pensamento majoritárias. Além dos países já citados,
Outros que adotam esse sistema são Itália, Suécia, Espanha, Portugal, Bélgica, Índia, Egito, entre outros. Se você quiser saber mais sobre este e outros assuntos, não deixe de visitar o canal Politize. Por uma nova consciência cidadã, até mais! E lembro que vai haver também um arquivo com algumas questões abertas sobre esse nosso terceiro tema e que nós vamos discuti-las, respondê-las lá durante o simulado da segunda unidade. Bom estudo para você!